Eu vou pregar uma palavra bem breve hoje, porque nós falamos sobre unidade, né? Nessa última semana, né? Nós tivemos um jejum acerca de unidade, falamos sobre o poder da unidade, estamos ministrando isso com toda a equipe, né? E eu quero falar um pouco sobre agora o que a unidade gera, né? Porque qual foi a maior comissão de Deus para mim e para a sua vida? Alguém sabe? Pregar o Evangelho, né? Então esse é o nosso chamado em Deus. A unidade, ela gera um chamado, que gera um propósito e que gera uma circunstância de você falar do amor de Deus. Está lá em Marcos 16:15. Você não precisa nem abrir aí, eu só vou citar rapidamente, que diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? Por que há essa necessidade de pregar o Evangelho? Porque uma vez que você tem unidade, você deseja fazer o quê? Você deseja também fazer com que outros conheçam o Senhor. Não é? Esse é o desejo do seu coração? Que aquilo que Deus fez na sua vida, você quer compartilhar. Você não quer guardar apenas para você, falar assim, não, esse é o presente único para mim, a salvação é só para mim, é exclusivamente para mim. Não é. Né? Deus, ele nos deu a salvação, ele compartilhou conosco as boas novas, que é Cristo Jesus, para nós também compartilharmos essa boa nova, né? E quando nós começamos a servir a Deus, ok, isso gera o quê? Uma postura nas nossas vidas, isso gera transformação. E quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos do amor do Senhor, o que acontece? Nós crescemos, né? Porque não tem como eu crescer calado. Então, quando eu falo, quando eu abro a minha boca e falo, automaticamente eu estou crescendo também. É igual eu estou pregando aqui, para a igreja. Mas eu também estou aprendendo, eu também estou sendo alimentado. Então, isso é muito interessante porque todos nós precisamos ter esse encargo dentro de nosso coração. Que encargo? Falar do amor de Deus, né? Aí pergunta para a pessoa que está do seu lado, porque eu acho que está meio desanimado aí. Fala assim, querido, querida, você tem amor para pregar a palavra de Deus? Porque a comissão Deus, ele já deu, que é o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou o texto que eu acabei de ler aqui fala assim, só os pastores vão por todo mundo e pregar o Evangelho. Só os líderes de célula vão pregar o Evangelho. Só os discipuladores. Está falando o quê? Para nós, como igreja. Pregar o Evangelho também em várias circunstâncias. É você atrair aquele que é seu amigo, aquele que você vê que está precisando, seu vizinho, seu colega lá no trabalho, que precisa ser transformado pelo Senhor. Mas também é isso que nós fizemos aqui nesse ato, de ofertarmos. Quando nós ofertamos, outras pessoas estão pregando o Evangelho. Essas pessoas que estão sendo alcançadas também são seus filhos espirituais indiretamente. Eles são seus porque você está investindo. Você investe em oração pelos pastores de fora. Você investe em oração pelos missionários. Você ora para que Deus multiplique as ofertas. E eles serão abençoados e ganharão muita gente, né? E isso implica o quê? Isso implica que nós estamos pregando o Evangelho também. Então o Evangelho não é só pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e sair batendo de porta em porta, né? Então servir a Deus, ele produz o quê? Amadurecimento. Nós fomos transformados enquanto pregamos o Evangelho, né? Nós crescemos quando pregamos o Evangelho. Nas nossas reuniões aqui de sexta-feira, o Wilson falou algo muito interessante, né? Que às vezes a gente dá oportunidade para alguém pregar aqui e a pessoa treme, né? E muitas vezes quem está sentado ouvindo fala assim, o irmão não fala direito, o irmão ainda não sabe pregar. Mas por que, queridos? Isso daqui é um treinamento. É um treinamento. Porque quando eu sirvo a Deus, eu estou aprendendo, eu estou sendo edificado, né? Eu estou sendo transformado. É igual muitos homens, né? Eu lembro quando eu assumi a igreja, eu gaguejava. Eu era tímido. Irmãos, eu contava o tempo da palavra porque eu não via a hora de dar. Eu falei, se eu falei meia hora, eu encerro o culto. E muitas vezes eu encerrei o culto assim, irmãos, acabou o culto, amém, Deus abençoe a todos, vamos orar, Senhor abençoa, leva todo mundo em paz e tchau. Por quê? O nervosismo, né? Eu estava aprendendo. Agora, muitas vezes eu tenho que olhar para minha esposa e ela fica ali no relógio.
Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Por quê? Porque Deus ele vai nos aperfeiçoando. Então ele nos aperfeiçoa quando nós o servimos. E quando nós o servimos, nós estamos sendo o quê? Transformados. Amém? Então quando você fala do amor de Deus, você é transformado pelo Senhor. Então, Cristo morreu por um só? Não, ele morreu por todos. Ele morreu só por você? Por metade da igreja que está faltando? Porque Deus amou a videira de tal maneira que deu o seu único filho? Não foi. Ele fala, eu amei ao mundo. Só que nem todos do mundo procuram. Nem todos do mundo. Raramente alguém entra na igreja e fala assim, acordei hoje, decidi servir ao Senhor, vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu não tenho nenhum problema, é só porque eu sou grato a Ele. Raramente. Geralmente acontece uma circunstância, um problema, uma dificuldade, algo que o coração deseja, que leva as pessoas a buscarem o Senhor, que leva as pessoas a terem fome e sede de Deus. Eu não sei se foi com você, comigo foi. Comigo foi assim. Então, raramente alguém desperta e fala assim, eu decido aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador só porque eu amo. Eu não preciso de transformação, eu não preciso ser abençoado, porque eu já sou, não preciso de nada. Só porque acordou num belo dia e falou, é hoje. Foi assim com você? Né? Comigo foi necessidade. Então Deus ele usa às vezes da necessidade, não que ele gera a necessidade na vida das pessoas, mas ele usa da necessidade para quebrantar o coração e atrair o coração, porque quem gera problemas, dificuldades é o diabo. Aí Deus vai lá transformar aquilo que o diabo começou em uma boa obra para você e eu continuarmos. Ou seja, falar do amor de Deus e ver aquela vida quebrantada diante do Senhor. Então é assim que funciona o Evangelho. A palavra de Deus lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, o primogênito, único. Ele ainda não era primogênito, era único. Por isso unigênito. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem vai gerar fé no coração de pessoas que estão tristes, desmotivadas, com problemas? Você que conhece a palavra de Deus. Você que se alimenta da palavra de Deus. Né? Semana passada eu falei que a sua célula não vai fluir se você não se posicionar. Ah, mas é o líder que tem que fazer a célula crescer. Não, querido, é nós. É nós como igreja, como corpo, como membros do corpo de Cristo Jesus. Se nós somos direcionados, nós somos comissionados, então eu tenho que falar assim, Senhor, chega, eu quero crescer e quero ajudar o meu líder a crescer. Isso é ser um com o seu líder. Isso é ser um com a sua célula. Né? É impulsionar, gerar uma palavra de motivação para que todos avancem, porque esse é o nosso encargo, esse é o nosso, vamos dizer, o nosso slogan. Né? Gerar uma igreja de vencedores. E você só vai ser vencedor se você vencer. Vencer o quê? Tudo na sua vida. Ou seja, vencer você mesmo. Né? Quando a primeira vez a pastora Sueli falou, você vai pregar no culto, eu não vou estar, mas você vai pregar no culto. Né? Irmãos, foi assim, me deram 15 dias para me preparar. Me deu dor de barriga na hora que ela falou. E só encerrou acho que um dia depois, porque eu ainda estava tremendo na base, não sabia nem o que eu tinha falado, não sabia nem o que tinha acontecido. Parece que eu fui arrebatado e estava num lugar. Eu falei, eu vou imaginar que eu estou sozinho no prédio, eu estou pregando para o vento. Fazer igual o João Batista no deserto. Porque o negócio era crítico. Mas sabe, Deus ele nos aperfeiçoa naquilo que nós precisamos. Porque a obra dele é pronta, já está consumada. O projeto está pronto, o arquiteto já desenhou tudo. Ele já deixou tudo pronto. O arquiteto ele desenhou tudo e o engenheiro ele foi lá, ele foi e fez. Agora precisa de pessoas para fazer a mão de obra. E de algo que está pronto. E Deus ele confiou que essa obra a mim e a você. Isso fala de edificação, de sermos um. Né? De irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas então eu não tenho passaporte para ir fora. Mas você tem a sua casa, você tem a sua rua, você tem a sua família, você tem o seu bairro. Quantas vezes você jejua pelas pessoas que você ama, que você deseja ser transformados? Né? Quantas vezes? Porque o poder da oração, irmãos, é o que movimenta a mão de Deus.
Tem coisas que só acontecem com jejum e oração. Um testemunho disso, sabe qual é? Lembra que nós estamos orando pelo irmão Rômulo, né? Ele recebeu alta, colocou lá no grupo, a Meirinha colocou lá no grupo, recebeu alta. Ele estava com 50% do pulmão dele totalmente comprometido. Tanto que quando ele recebeu alta, ele ainda estava falando ofegante, ele mal conseguia falar. Ele me mandou uma mensagem, né, agradecendo pelas orações de toda a igreja. Né, falou, pastor, eu louvo pela vida dessa igreja, que não desistiu de mim, que orou pela minha vida. E hoje ele está de alta. Ontem eu conversei com ele, né, ele está bem, está recuperando. Né? Coisa que, quando você vai para ser entubado, você já sabe que o negócio é voltar dentro de um caixão lacrado. Mas Deus, ele pode mudar a circunstância. Deus pode mudar a eternidade e a vida de pessoas pela sua vida. Pelo seu posicionamento. O Rômulo, ele é uma prova disso. Né? E hoje eu também quero, no final, orar pela vida do Fábio, que eu conheço o Fábio também. Ele é da Florestal. Ele está internado e entubado com 90% do pulmão comprometido. E nós vamos orar. Em nome de Jesus. Todos na casa dele estão com Covid, mas só ele está internado. Só ele está entubado no hospital. Está num estado bem crítico mesmo. O Rômulo que falou isso para mim, que eles também são muito amigos. E eu conheço o Fábio também, quero estar orando pela vida dele. Amém? Então todos nós precisamos ter esse encargo dentro de nossos corações. Seja na célula, seja no prédio da igreja, seja na rua, seja no trabalho. Faça a obra de Deus, viva o ID, seja luz. Né? Nós vamos entrar em um projeto que diz que nós somos a luz do mundo. Né? Eu vou estar estudando esse projeto para me passar para você com clareza. E nós vamos trabalhar todo esse semestre. E eu vou falar para você, pelo menos uma vida você vai ganhar para o Senhor. Você tem ousadia para ganhar muito mais. Mas pelo menos uma você vai falar, Senhor, está aqui minha ovelha, que eu conquistei, que eu ganhei, que eu cuidei, que me deu trabalho, que eu fiquei com fome, que eu jejuei, mas está aqui nas mãos do Senhor. Amém? Que isso é a unidade. Mas pastor, qual a recompensa que eu tenho? De pregar o evangelho, de ter um coração com a igreja, de estar funcionando como um membro do corpo de Cristo. Né? Essa foi a pergunta de Pedro. Essa foi a pergunta de Pedro. Ele falou, Senhor, o Senhor nos chamou para seguir, para sermos discípulos. Eu pescava, eu tenho família. Né? Qual é a recompensa de largarmos tudo, deixar tudo para trás e seguir? Qual é a recompensa? Né? Aí Deus falou o que para ele? Jesus falou o que para ele? Você vai ser recompensado tanto aqui quanto na eternidade. Porque enquanto você se preocupar com os meus, eu vou abençoar a sua vida. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você quer ser abençoado? Grandemente. Então pregue o evangelho. Restaure vidas. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida, queridos. Nós estamos edificando uma casa espiritual para Deus, no qual eu e você estamos inseridos nesse corpo para funcionar de forma correta e adequada. Porém, a obra ainda não finalizou. Precisa que eu e você venhamos inserir outras pedras também. Precisa que nós vá lá no mundo, no mar da vida, cate essas pedras, lapide elas e insira no corpo de Cristo. E aí nós seremos abençoados. Porque olha só o que Jesus respondeu para Pedro. Abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Do versículo 28 ao 30. Marcos capítulo 10, do versículo 28 ao 30. Amém? Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba. Já no presente, já hoje. Presente é quando? Hoje, agora. Amém? Deixa eu continuar aqui.
o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então olha só, Jesus está falando, você poderá deixar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho em casa, e vir para o culto, ir para a célula, pagar um preço, ganhar alguém. Porque Jesus não está falando aqui de você largar a mão, deixar fora. Não está falando do marido largar a mulher e falar, agora eu vou pelo mundo. Casou, vai ter que levar ela junto, se assim for o chamado. Não é? Mas aqui Jesus está falando assim, Pedro, você vai ganhar muito mais mães e pais espirituais do que o que você deixou. Você está deixando um e vai ganhar milhares. Você será pai de milhares, de multidões. Você poderá estar deixando irmãos e irmãs, mas você vai ganhar muito mais. E eu vou abençoar você aqui no centúplo, ou seja, eu vou abençoar você 7 vezes mais. Eu vou trazer a prosperidade para vocês, nada vai lhe faltar. Porque você está fazendo a minha obra, você está fazendo a minha vontade. Sabe? E essa recompensa é para hoje, é no presente século, mas também no vindouro também. Então imagina, se Deus ele deseja te abençoar hoje, imagina na eternidade o que você não vai receber. Nós só precisamos entender a palavra de Deus, é simples. Eu tenho um chamado. Eu vou atrair pessoas para esse chamado junto comigo. Eu vou ser alguém que vai transformar vidas, que vai transformar a eternidade de muitas pessoas. Como nós transformamos a eternidade de muitas pessoas? Todos aqueles que investiram para a mudança da vida de gente serão recompensados tanto nessa vida como na eterna. Embora Deus não se esqueça, existe um livro nas mãos dele. Deus ele não esquece de nada que eu e você fazemos. Você sabia disso? Há um memorial diante de Deus. Há algo escrito diante de Deus. E pastor, então, até hoje Deus tem escrevido muito pouca coisa ao meu respeito. Então, Ele tem escrito muita coisa negativa. Tem escrevido que eu tenho vergonha, que o Wagner é vergonhoso, que o Wagner é tímido, que ele não ganhou ninguém para o Senhor. Ele tem escrito isso no memorial que está nas mãos dele. É isso que Deus faz? Não. Abra a sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 3. Esse texto fala que há um memorial dos justos. Quem é justo aqui? Só escutei uns amém aqui perdido. Quem é justo aqui, irmãos? Você foi justificado, você é a justiça de Deus. Então olha só, Malaquias capítulo 6, capítulo 3. Fala que Deus ele tem um memorial acerca dos justos. Ele não está falando de pessoas injustas, de pessoas que se consideram injustas, pessoas que não fazem nada para o Senhor. Ele está falando para aqueles que são filhos de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 16 ao 18, diz o seguinte: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Quantos temem ao Senhor? E para os que se lembram do seu nome. Você se lembra do nome do Senhor? Você lembra que você é filho dele, que ele é seu Senhor, que ele é seu pastor e que nada te faltará? E para os que lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho. Ou seja, ele está te chamando de justo no mesmo texto e está dizendo que você é filho. Que ele só escreve um memorial diante dele para aqueles que são justos e para aqueles que são filhos. Então, Deus aqui não está falando, não, eu vou escrever a história do Hélito quando o Hélito não me conhecia, quando ele era ímpio, quando ele não era filho. Eu vou escrever toda a história que vai ficar registrado como memorial. E também agora eu vou continuar escrevendo aquilo que ele faz de bom. Não, ele está falando que ele só escreve. Deus, ele só, vamos dizer assim, que Deus ele só perde o tempo dele para escrever coisas boas acerca de você. Ele só escreve aquilo que é bom, aquilo que é ruim, ele não leva em consideração. Sabe por quê? Porque ele sabe que os filhos se arrependem de coisas ruins que faz, pede perdão, volta atrás, e ele apaga. Ele lança no mar do esquecimento.
mas existe um memorial de coisas boas a seu respeito diante do Senhor, amém? Isso é tremendo, queridos. Olha o que o Senhor diz ainda: poupa-los-ei como o homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Serão todos tratados como filhos, e Deus, ele se lembra. Um exemplo disso, muito claro na Bíblia, é Mordecai. Alguém conhece a história de Esté aqui? Quem era Mordecai? Ele que foi salvo, né? Ele era o quê? Ele era primo de Esté e se tornou pai espiritual, pai. Ele cuidou de Esté. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles, né, ficaram lá na Babilônia, e eles ficaram como prisioneiros, como escravos. Depois até ficaram soltos, mas aí se levantou um homem, usado pelo diabo, o nome dele era Ramã, e falou o seguinte, falou assim: rei, escreve um decreto para que todo judeu seja exterminado e ele não possa fazer nada. Ou seja, nos dias de hoje, existem leis em Brasília que diz: escreve um decreto, vamos assinar um decreto, no qual as igrejas evangélicas estejam fechadas, no qual proíbe as crianças de estarem no culto, porque elas são hospedeiras do Covid. Então, tipo assim, olha o propósito do diabo. Desde lá ele tenta paralisar a vida das crianças. E aí, Estela, jovem, ela vai e casa com o rei. Mordecai, ele fica na porta do palácio todos os dias. Ele era o tio de Esté, tio primo de Esté, que acabou sendo pai adotivo dela porque criou ela. E ele fica na porta do palácio todos os dias. E por ficar na porta do rei, ele escutou um dia quando tramavam contra o rei. Ele escutou que estavam tramando contra a vida do rei, que estavam tramando uma sentença de morte. E aí o que acontece? Ele foi lá, chamou Esté. Esté comunicou ao rei, e o rei, ele foi salvo. E um dia, passou-se muitos dias, passou-se meses, digamos assim. O rei estava sem dormir, ele estava perturbado. Ele foi lá e pegou o livro de memórias. Que tudo aquilo que se faz de bom para o rei era escrito em um livro de memórias. E ele pegava para ler na madrugada e ver o que tinham feito de bom. Estava lá o nome de Mordecai, que ele tinha salvado a vida dele. Ele pegou, chamou quem? Ele chamou Ramã, o maior inimigo dos judeus, o homem que tipifica a Satanás contra os cristãos, que trama contra os cristãos para tirar a vida, para paralisar. E ele chama e fala: quem está no pátio? Ramã era um dos conselheiros do rei, que gostava de tramar pelas costas do rei e assinar com o anel do rei. E aí o rei falou assim: Ramã, vem aqui. O que se faz ao homem que salvou a vida do rei? Ramã falou: ele só pode estar falando de mim. Eu sou o braço direito dele. Veste ele com a roupa real, coloca o cetro real, o anel real na mão dele, e manda ele passear com o cavalo real. E o melhor guarda, o homem assim que anda com o rei, ele esteja puxando o cavalo real. Aí o rei falou assim: então faz isso a Mordecai, porque ele salva a minha vida e você vai puxar o cavalo para ele andar. Mordecai ficou doido. Sabe por quê? Porque ele tramou contra a vida de Ramã ficou doido, porque Ramã, ele foi lá e tramou contra a vida de Mordecai. Ele construiu uma forca. Todos os judeus seriam mortos a fio de espada, mas Mordecai, ele ia ser morto em uma forca, diante de uma praça, para que todos vissem. E por o rei se lembrar daquele que salvou a vida dele, daquele que fez algo por ele, que fez algo bom por ele, sabe o que aconteceu? A forca foi para o inimigo, e o povo de Israel foi todos poupados. Isso aqui é só para mostrar para você que Deus, ele escreve coisas boas a seu respeito. Nada daquilo que você faz de bom, talvez você já fez muita coisa boa conhecendo o Senhor. Talvez você falasse: mas olha as circunstâncias.
Olha dificuldades que eu estou passando na minha casa, às vezes no meu trabalho, com pessoas. E Deus fala, calma, eu estou escrevendo coisas boas ao seu respeito, porque eu nunca esqueci a bondade do seu coração. Eu nunca esqueci o que você fez de bom. Porque quando você faz as coisas boas, você agrada o coração do rei. Imagina quando você ganha uma vida. A Bíblia diz, sabe o que, queridos? Que a festa no céu, quando uma alma aceita, os seus anjos fazem uma festa, faz um banquete. Se a gente, quando programa uma festa aqui é bom, imagina uma festa no céu. Uau, né? Deve ser algo sobrenatural. Quando um se arrepende. Imagina se você foi o que fez esse um se arrepender e conhecer o Senhor. O que Deus não deve estar escrevendo de bom ao seu respeito. Sabe, porque se fala de nós sairmos da nossa zoninha de conforto. De falar assim, mas eu não sei falar. Isso fala de nós sairmos da nossa zona de conforto e falar, mas eu não sei orar. Querido, nós edificamos uma igreja de sacerdotes. Onde você é sacerdócio real. Onde a sua casa é uma extensão da igreja. Então você tem ousadia para orar e pessoas serem curadas em nome de Jesus. Você tem ousadia de abrir a sua boca, mesmo na simplicidade, que você fala, Senhor, eu não sei. Você pode dizer igual Moisés, eu não sei, eu tenho a língua pesada. O que é a língua pesada de Moisés? Ele era gago, talvez a sua língua pesada era a mesma que era a minha. Era a timidez que impedia. E eu falei, Senhor, mesmo com a língua pesada, mesmo com as pernas tremendo, o coração quase saindo pela boca, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer através de você. Não é você. Não é você que precisa decorar a Bíblia inteira para falar do amor de Deus. Não é você que precisa ser aquela pessoa das orações mais, lindas, que ora 3 horas por dia. Com palavras assim que nem existem no dicionário, tiradas do céu. O anjo soprou no seu ouvido a oração. E você está replicando ela lindamente. Não é, querido. É Deus que vai fazer através de você. Mas minha célula é simples. É Deus que vai fazer na sua célula através de você. Portanto, a semana passada eu ministrei, não cobre do seu líder aquilo que é para você fazer junto com ele. Tenha o mesmo coração, tenha o mesmo encargo. Aí você vai ver, você ser a luz desse mundo. Porque talvez até hoje a sua luz ela estava lá embaixo do alqueire ou embaixo da cama. E quando nós pegamos a luz da glória de Deus que brilha na nossa vida e a gente não expande ela, a gente está escondendo embaixo da cama. A gente está colocando embaixo do alqueire, então nada acontece. Andamos tateando e dizendo, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei. Porque está escondendo a lâmpada. Mas quando você tiver a ousadia de tirar essa luz aí para fora e deixar ela expandir, aquilo que é trevas vai fugir de você. Mal algum vai encostar em você. Mal algum vai alcançar na sua casa. Porque a palavra de Deus diz, é promessa. É promessa de Deus para a sua vida, que Ele guardará a sua casa. Ele guardará a sua vida. Ele cuidará de você. Ele abençoará você, porque você está se preocupando com a obra dEle. Mordecai ele poderia ter falado o quê? O rei nos mantém como um escravo. O rei Ele assinou um decreto. Tudo bem que ele foi induzido. Então vou deixar ele morrer. Vou deixar ele morrer, o império vai se desfazer. A gente pode ter uma solução, ou seja, procurar um caminho extra. A gente pode ter uma solução, porque o império se desfazendo, o governo se desfazendo, eu vou ter uma chance de sobreviver. Mordecai falou, não, eu vou salvar a vida dele. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mordecai poderia ter falado, não vou salvar o rei. Mas ele falou, eu vou ajudar. Porque assim como eu preciso do Senhor, ele precisa. Irmãos, quando ele casou com Esté, o que a vida desse homem não foi transformada? O império mudou. Sabe por quê? Porque ele falou, não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Sabe por quê? Porque alguém se posicionou com o coração. Alguém teve unidade. Mesmo quando tudo era para ser desunido, alguém falou, não, eu vou me unir a ele, mesmo ele sendo por enquanto meu inimigo. E o rei um dia quando estava de madrugada sem dormir,
ele estava lá. E Deus, ele não dorme. Ele está todo o tempo olhando o que você fez de bom para te abençoar. Deus, ele está todo o tempo olhando as suas obras para te abençoar. Ah, pastor, mas eu não sou abençoado. Então, qual é as suas obras? Você tem se preocupado só com o seu bem-estar? Só com a sua vida? Só com a sua salvação? Ou você tem transformado a eternidade de outras pessoas? Porque não é difícil. Às vezes você fala assim, vamos para a igreja comigo hoje. Olha, não sei muito o que falar para você não, mas vamos lá ouvir o pastor que vai pregar, o grupo do louvor, alguma coisa vai falar com você. Ali Deus vai usar alguma circunstância para falar com você. Vamos na célula, nós vamos orar por você na célula. Nós vamos orar pelos seus alvos, nós vamos orar pela sua vida e você vai ter sua vida transformada. Quando Deus fizer na vida dessa pessoa, ela vai falar, porque eu não experimentei disso antes? Através de você. Então Deus, ele é tremendo, irmãos. Então faça parte dessa obra consumada. E uma chave importante é que Deus, ele não esquece daqueles que investiram a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Ele não esquece. Ele não esquece jamais. Se você quiser ler o que eu acabei de citar para você, você pode depois ler lá no livro de Esté. Você pode ler o livro de Esté todo, é maravilhoso. Ver Deus agindo através da vida daquela mulher e daquele homem. O seu feito heróico foi escrito nos arquivos reais. Tudo aquilo que você faz é escrito nos arquivos reais. Sabe por quê? Porque lembra que nós lemos em Malaquias que há um memorial escrito somente daqueles que são filhos, que são servos e fazem a vontade de Deus. Ah, mas eu não sou rico, pastor. E por que é que tem tanta gente ricando aí? Eu já fiz essa pergunta lá atrás. Falei, Deus, por que é que tanta pessoa ruim fica bem de vida, próspero? E eu estou com uma vida ferrada. Eu pensava assim. Eu às vezes orava diante de Deus assim. Aí teve um dia que Deus, ele me trouxe esse texto ao coração. Ele falou, o que é que você está fazendo de bom para me escrever acerca de você? E quando eu for lá ler o memorial, eu lembrar de você e te abençoar. Eu quero abençoar você todos os dias. É só você querer. É uma escolha sua de ser abençoado ou não. É a escolha nossa. E aí Deus pegou, também falou comigo. Faça a minha obra, que eu vou realizar o desejo do teu coração. E aí, naquele dia, você vai ver o que eu separei. O mundo inteiro vai ver quem é filho e quem não é. Quem é justo e quem é injusto. Então, se Deus ele deseja te abençoar hoje, no dia, no século presente, imagina no vindouro. Imagina na eternidade o que Ele não vai fazer por você. Hamã era um dos oficiais da corte, foi promovido pelo rei no lugar de Mordecai. Mordecai não aceitou se dobrar a Hamã por conta disso. Então que eles não, Mordecai aqui, Hamã aqui está apontando, sabe para quê? Para as suas dificuldades, para as minhas, nossas dificuldades. Os empecilhos que nos impedem de fazer a obra de Deus, de avançar em Deus, de crescer em Deus. Às vezes a gente fala, mas eu não posso por causa do Covid. Eu não posso por causa... Sabe, queridos, ainda que a gente não esteja juntos das pessoas que a gente ama para falar do amor de Deus, nós temos redes sociais. E às vezes a gente se preocupa em colocar algo engraçadinho, mas não coloca uma palavra de transformação. Não manda para o amigo que está precisando. Porque às vezes aquele seu amigo que está distante, está lá no outro lado do mundo, ou do Brasil, cheio de problemas, passando por dificuldades. Você mandar um texto falando do amor de Deus para ele, ele vai falar, nossa, mudou a minha vida. Era o que eu estava precisando. Talvez essa pessoa estava a ponto de tirar a própria vida. E você resgatou a vida dessa pessoa. Olha o que Deus vai escrever acerca de você. Olha o que Deus vai escrever através dos seus bons feitos. Em uma noite Deus vai ver toda a sua história. Amém? Deus ele vai ver toda a sua história.
Ainda que você possa não enxergar o que Deus está fazendo, Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar que Ele cuida de você nos mínimos, nos pequenos detalhes. Ah, mas eu não sou rico, mas Deus Ele vai trazer prosperidade. Você não vai passar necessidade. Ah, mas eu estou enfermo, mas Deus vai cuidar para que essa enfermidade seja curada. Ah, mas minha família está desunida. Ora, paga um preço. Jejua. Se consagra ao Senhor. Sabe? Estava o endemoniado gadareno lá, cheio de demônios, um jovem que tinha toda uma vida pela frente. Ele já não tinha mais aparência humana de tantos demônios que habitavam dentro do corpo dele. Ele era preso de corrente nos sepulcros, no cemitério. E gritava dia e noite, e ele conseguia quebrar as correntes. Ele se alimentava de cadáveres, porque estava endemoniado. E um dia Jesus falou, vamos passar para o outro lado, vamos sair daqui da Galileia, vamos lá em Gade. Porque o grito de desespero desse homem me incomoda. Então nós temos que nos incomodar com o sofrimento dos outros, das pessoas que a gente ama. A gente vê o sofrimento deles, nós temos que nos compadecer, assim como Jesus se compadeceu daquele gadareno. E os discípulos vendo aquilo falam, mas Senhor, não tem como, não tem jeito mais. Não tem mais solução para ele. Ele virou um bicho, um monstro agora. Agora só o que resta para ele é a morte. Jesus falou, com oração e jejum, a vida dele pode ser transformada. Lembra que Jesus jejuou 40 dias? No deserto? E ainda foi tentado durante o jejum. Foi para a vida daquele gadareno, foi para a nossa vida ser resgatada. Nós éramos aquele gadareno que estava do outro lado. Porque a salvação era só para Israel. A salvação era só para Israel. E nós ansiávamos pela salvação. Nós clamávamos pela salvação, porque existia um decreto que nós iríamos para o inferno. Que nós não éramos povo de Deus, nós não éramos nação de Deus. Aleluia. Nós éramos esse gadareno cheio de demônios, cheio de erros, cheio de vida, que Jesus um dia falou, vamos sair de Israel, vamos alcançar. Vamos alcançar Juqueí, vamos alcançar São Sebastião. Vamos alcançar a minha rua, vamos alcançar o meu bairro. Jesus, Ele conta com você, para que você salve os gadarenos da vida aí. Porque um dia Ele pagou um preço por você. E o preço que Ele pede para você pagar, querido, para mim pagar é mínimo. É mínimo. É só falar do amor dEle. Não é fazer como muitos para converter as pessoas na marra, falar assim, olha, se você não se converter, Lourdes, eu não me responsabilizo ao você sair daqui. Eu já vi pessoas pregando dessa forma. Ou seja, a pessoa se convertia de medo, porque podia sair na porta, ele tomar um tiro, ser atropelado ou morrer. Eu já vi pessoas se converterem de medo, porque as pessoas, ao invés de falar de uma graça, que nós cantamos aqui, que tremenda graça, que infinito amor, Jesus é essa graça que nos alcançou. Nós fomos chamados para falar de amor, não apontar os erros, o pecado de ninguém. Jesus, Ele não olha, Ele nem escreve acerca dos nossos pecados que nós cometemos. Nós somos filhos, mas nós cometemos pecados ainda. Porque há a semente do mal ainda. Nós não fomos glorificados, seremos. Mas você foi chamado para ressuscitar vidas. Assim como Jesus pagou um preço, lá pelo Gadareno, lá por uma cidade que era considerada maldita, nós estávamos nesse mundo maldito. E Jesus falou assim, eu vou resgatar você, para que você seja luz. Eu vou confundir aqueles que se acham sábios, aqueles que acham que tudo é para eles, eu vou confundi-los. Eu vou confundi-los. Então essa é a vontade de Deus, que eu e você pregue o Evangelho do Senhor. Mais uma vez eu quero lembrar você, você quer ser abençoado? Quer que Deus escreva algo bom ao seu respeito? Faça a obra dele e você vai ser transformado. Um dia você vai estar pregando aqui. Talvez você que é caladinha, aí você vai ser uma missionária usada pelo Senhor. Você que é calado, que quando eu falo você às vezes até baixa a cabeça de timidez.
Você vai ser usado por Deus para pregar a palavra de Deus aqui em cima. Deus, Ele vai te usar, é Ele que vai fazer através de você. É Ele que faz, não é nós mesmos. Não adianta eu estudar, eu leio toda a Bíblia. Eu conheço pessoas, queridos, que já leu toda a Bíblia, que já traduziu a Bíblia, que estudou a Bíblia, mas que não tem vida com Deus. Porque só a letra, ela mata. Agora, quando eu começo a praticar o que essa letra ensina, aí há a transformação, porque ela se tornou alimento, ela se tornou parte da minha vida, da sua vida. Amém? Oh, Jesus, como o Senhor é lindo. Esteja à porta do rei, sirva o rei, e você achará o favor. Não saia da porta do rei, né? Uns ficam na porta do rei para escutar o que os outros estão fazendo. Mordecai, ele estava escutando o que poderia trazer bênção para a vida dele. Ele estava escutando acerca do rei. Ele estava aprendendo acerca do rei. O cara se tornou um dos principais. Então imagina você o que Deus quer fazer com a sua vida. Amém? Para finalizar e nós cearmos juntos, eu quero deixar um texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você leia e guarde esse texto. Então esteja à porta do rei. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Esse texto fala justamente sobre isso que eu falei agora. Esteja à porta do rei. E você vai achar favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Quantos desejam estar à porta do rei? Aleluias. Provérbios, capítulo 8, versículo 34 e 35. Olha o que diz a palavra de Deus, testificando. Feliz o homem que me dá ouvidos. Amém? Velando dia a dia as minhas portas. As minhas o quê? Esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Aleluias por isso. O que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Você já tem esse favor de Deus sobre a sua vida. Não saia debaixo desse favor. Não queira estar debaixo de outras palavras, mas das palavras de vida eterna de Deus para você. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quero estar chamando o pessoal do louvor aqui mais uma vez. E nós vamos cear juntos. Após recebermos o alimento espiritual, nós vamos receber o alimento natural e participar da mesa de Deus. Sermos edificados com o Senhor. Amém? Deus, Ele te convida a isso. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo e coma e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Ah, pastor, mas eu errei tanto durante essa quarentena. Deus, Ele não está preocupado com o que você errou. Ele está preocupado com o que você está fazendo de bom. Examine-se e participe da mesa do Senhor. Quero estar chamando o Wagner aqui. Está chamando o Afonso, o Rian, o Bruno. Antônio, nos ajuda aqui com a ceia, irmãos.